Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai ver um conteúdo que é muito importante, tanto para quem está cursando o ensino fundamental quanto o ensino médio. Esse conteúdo que a gente vai ver hoje, obviamente, das disciplinas de ciências e biologia, é um conteúdo muito importante para todos os anos do ensino fundamental e médio, porque é um conteúdo que abrange todos os seres vivos, que são as células. Então a gente vai ver o que são células e o que são organismos procariontes e eucariontes. Célula é a menor estrutura viva em que as reações metabólicas acontecem. Por exemplo, é por meio da célula que o nosso corpo produz energia, sintetiza compostos orgânicos provenientes do alimento, por exemplo. E isso acontece de forma organizada e eficiente dentro dessa unidade morfológica, ou seja, que dá forma ao nosso corpo, e fisiológica, que exerce todas as funções dos seres vivos. Por isso, a célula é a menor estrutura capaz de executar as atividades que caracterizam todos os seres vivos. Através da visão, a gente consegue ver tantas coisas como a beleza das cores. A gente também consegue ver a luz que ilumina uma bela paisagem, e isso só é possível graças a um conjunto integrado de células da nossa retina, que é um dos componentes do olho. Essas células, quando elas são estimuladas através da luz, elas enviam impulsos elétricos para o nosso cérebro, carregando informações. Lá no cérebro, outro conjunto de células chamado neurônios vão interpretar as informações, processar e interpretar as informações, correlacionando com conhecimentos prévios, ou seja, com memórias, e graças a isso é possível entender o que é aquela paisagem. Por isso que às vezes a gente está numa paisagem, num lugar bonito, que nos remete a uma lembrança que já aconteceu na nossa vida. Graças ao cérebro que tem essas memórias, ele vai sempre correlacionando imagens para que a gente entenda aquele contexto daquela imagem, daquela paisagem que a gente está vendo. Se a nossa visão contasse com o auxílio de um microscópio, imagens comuns do nosso dia a dia seriam surpreendentes. Nessa imagem a gente está vendo células vegetais, lembrando que as plantas são pluricelulares, têm trilhões de células. As plantas possuem organelas que vocês estão vendo aí se movimentando dentro da célula, chamada cloroplastos. Esses cloroplastos, dentro deles tem a clorofila, que é um pigmento verde que a planta, através dele, capta a luz solar e consegue realizar a fotossíntese. Cada compartimento desses aí é uma célula. Quanto mais complexo o organismo, mais nítido será o padrão de organização das suas células. Células com formas e funções semelhantes vão formar tecidos específicos. Um neurônio ou célula nervosa é longo e ramificado, o que aumenta a capacidade de transmissão do impulso nervoso. Células alongadas e capazes de encurtar quando estimuladas, compõem o tecido muscular. Células achatadas que recobrem certas partes do corpo são as células epiteliais que formam o tecido epitelial. Outro exemplo de células são os óvulos e espermatozoides. Óvulos ou ovócitos são os gametas sexuais femininos e os espermatozoides são os gametas sexuais
masculinos. Um novo humano é gerado quando um espermatozoide fecunda o óvulo, este que é liberado durante a ovulação da mulher. Cada um deles, o óvulo e o espermatozoide, tem metade da carga genética proveniente do pai e da mãe. O espermatozoide possui um flagelo que facilita a ele a locomoção até o óvulo. Lembrando que o óvulo é a maior célula do corpo humano. Existem organismos procariontes e eucariontes. Os organismos procariontes, como a gente está vendo aí, por exemplo, a bactéria, não possuem um núcleo definido e o material genético fica solto no citoplasma, como a gente está vendo aí. Os organismos eucariontes possuem uma membrana que envolve o núcleo, possui um núcleo definido e o material genético fica dentro desse núcleo. Um exemplo de organismos eucariontes, nós, seres humanos, as plantas, entre outros. As bactérias são seres procariontes, ou seja, tem uma célula que não tem núcleo definido e são unicelulares, tem uma única célula. As bactérias, assim como os outros seres vivos que possuem células, têm na sua célula membrana plasmática. É pela membrana plasmática que ocorre o controle do que entra e sai da célula. Além da membrana plasmática lipoproteica, ou seja, formada por lipídios, gorduras e proteínas, a bactéria também possui parede celular. Lembrando que a parede celular também está presente nas células vegetais, que tem uma parede celular de celulose. Nas bactérias, as bactérias, além de ter a parede celular, muitas delas têm membrana externa e uma cápsula, a cápsula bacteriana, que envolve e protege a bactéria. Por hoje era isso. Nos próximos vídeos continuaremos aprofundando nosso conhecimento sobre as células, sobre o mundo microscópico. Então eu aguardo vocês até a próxima. Lembre-se, deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e continuar acompanhando os vídeos para se encher de conhecimento e tirar só nota 10 na escola.